Ok, então, isto nem é bom dia, nem é boa tarde, é mesmo aqui no meio. Obrigada por se Uhum. juntarem a nós naquilo que é provavelmente a vossa hora de almoço. Agradecemos muito a presença e queremos, se calhar, começar por só passar a palavra ao Diogo, foi a pessoa aqui que nos convidou e nos motivou a fazer esta sessão convosco. Não sei se tens alguma coisa a dizer, agradecemos desde já, Diogo, e à FESCUP pela iniciativa. Sim. Olha, queria agradecer também a vossa disponibilidade e o interesse também de todos aqueles que estão aqui presentes. E pronto, e isto nasce um pouco de um querer, por um lado, no contexto da FESCUP, de criar algo que, que permita aos cooperantes se juntarem e perceberem formas de podem ser úteis para trabalharmos dentro da FESCUP também. E, e pronto, temos aqui a questão da sustentabilidade financeira que também vem, não é? Por isso é que temos aqui uma sugestão de valor ah, para quem participa. É contributo livre, quero reforçar isto, mas pronto, de qualquer forma temos esta coisa dos 5 euros por cooperante e os 10 euros por não cooperante da FESCUP, que será uma forma de nos ajudar também a alimentar a estrutura que temos e que também temos os custos associados a ela. E pronto, e é possível fazer isto em euros e também dar um contributo em Junas, que é moeda livre, não sei se é alguém da rede de moeda livre, se não. E, e pronto, no caso das Junas será para uma conta da FESCUP Pirai, no caso dos euros será 75% daquilo que vier para a Santa Maria e 25% para a FESCUP, para a parte logística e administrativa associada. Portanto, isto em termos de transparência de custos, portanto, neste caso a Maria Xana vão receber 50 euros, estão ligados a um fundo de Sociocracia 3.0 que temos presente, que neste momento está uma proposta em curso para a FESCUP poder vir a ser a anfitriã deste fundo, como organização anfitriã do fundo também, e, e é isso. E aqui é conhecer um pouco da Sociocracia 3.0 e trazer dar consciência sobre. Vocês já têm feito um trabalho bastante do que não tenho acompanhado tudo o que têm feito, não é óbvio, mas ah, tenho tido esta sensação de que têm feito trabalho periódico e regular ao longo destes anos todos. E pronto, tive um bocadinho de contacto com o vosso trabalho também ah, e gostava de saber e de conhecer mais intimamente o que é que têm andado a fazer e de que forma é que é fácil também com outras ferramentas de regeneração social que vocês tentam trabalhar também e é por aí. Obrigado. Obrigada. Olha, Diogo, posso fazer uma pergunta? Ao Diogo ou outro pessoal, como é que nós podemos pagar? Eu enviei um e-mail e acho que não recebi resposta Ah, a perguntar. ok, havia um e-mail para onde? Para o info.fesco.org? Olha, não sei, na altura, acho que, não sei para onde, perguntei por e-mail como é que se podia pagar e acho que não recebi resposta. Mas se puderem dizer aqui, Sim, eu vou pôr aqui no chat o e-mail. ahm, pronto, e depois qualquer questão também me podem contactar diretamente, diogo.cordeiro.fescup.org, mas preferia que enviassem primeiro para o info, não sei se a Joana quer Diogo, é melhor para o Joana, para a ponto Guedes, Joana. para garantir que é recebido. Ok. Pronto, mas a Joana já agora passo a apresentar a Joana, também é representante da FESCUP, é presidente do Conselho da Administração da FESCUP e estamos aqui em parceria todos para contribuir para algo maior do que o nosso umbigo. Certo.
Boa, obrigadíssimo pela introdução e pelas perguntas e respostas aqui logísticas. Depois, se tiverem alguma coisa mais que precisam de falar com o Diogo, agradeço que falem por e-mail, porque isto, 1 hora para falar de S3 e contar histórias para nós é assim um bocadinho acelerado. Vamos tentar dar o nosso melhor também para servir a vossa curiosidade. Gostávamos de abrir um espaço para perguntas no final. Só para terem um bocadinho uma ideia do enquadramento da sessão, vamos fazer uma breve introdução do que é sociocracia e algumas coisas muito base, porque não dá para muito mais que isso. E depois vamos passar então a contextualizar o trabalho da Orla Design, que é o coletivo da qual fazemos parte, e como é que no âmbito da S3 em Portugal temos estado a trabalhar. Contando um pouquinho também da nossa própria história com a S3 e algumas outras histórias de outras pessoas, porque isto é assim é uma coisa um bocado micelial, não é? É uma ferramenta que vai sendo apropriada e utilizada e muito flexível, como vão poder ver quem ainda não souber muito sobre isso. Então, sim, queremos partilhar algumas histórias, algumas formas de como se pode introduzir a S3 dentro daquilo que é o espírito por trás desta ferramenta e abrir um espacinho para algumas perguntas e curiosidades que iremos responder dentro daquilo que seja a nossa capacidade e conhecimento. E pronto, e fiquem abertos depois então futuros contactos, vamos deixar também o nosso e-mail, se calhar porque não temos tempo de vos ouvir a todos, que é uma coisa que nos custa imenso, acreditem, se deixarem 1 ou 2 palavrinhas de check-in aqui no chat, O que é de vos trouxe aqui expectativas, hoje? sim, algo que vos trouxe, expectativas para esta sessão, algo que está sendo a aprender, ficamos também com essa informação recolhida, o que seria ótimo para no meio da sessão, se tivermos de improvisar aqui, podermos ir na direção daquilo que é o vosso interesse. O meu nome é Xana Piteira, ela é Maria Ruth e a Maria Ruth vai se calhar iniciar agora aqui uma breve apresentação que nós preparámos só para nos poderem acompanhar aqui através de um ecrã partilhado. Enquanto isso, podem ir deixando umas palavrinhas no chat e vou já abrir aqui a nossa apresentação. Share screen. E para quem estiver a almoçar, muito bom proveito. Iremos fazer o mesmo a seguir. Acho que temos que ver assim, não é? Ou dá para fazer share screen de slideshow? Dá. Sim, dá. Muito bem. Então, estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho da Sociocracia 3.0 como uma tecnologia social. Já vamos ver melhor o que é que a define e partilhar algumas histórias de auto-organização e iniciativas de regeneração ecossocial em Portugal, que tem sido o foco do nosso trabalho e da nossa abordagem com a S3 na introdução de ferramentas para a regeneração ecossocial, no contexto da Orla, que é o coletivo de que somos parte, com a referência, o apoio, a mentoria da Sociocracia 3.0, a S3, e hoje aqui com o convite da FaceCup, que muito agradecemos. Então, o que é a Sociocracia 3.0? Ela é apresentada como uma tecnologia social para a evolução de organizações ágeis e resilientes. Ela vem de um background social, de ciências sociais, já do século XIX, com Auguste Comte, e depois com algumas experiências, alguns exemplos muito experimentais na Holanda, nos que foram os primeiros círculos sociocráticos, e ela focava-se muito desde o início na tomada de decisão e de como trazer o poder de decisão de uma forma distribuída pelos pares, para aqueles que são afetados pelas decisões, ou seja, os sócios, não é? Os pares, os amigos, sendo que cracia, né? Se formos dividir a palavra e ver a origem da palavra cracia, significa poder, sócio significa os pares, os sócios, então era como trazer a tomada de decisão e o poder da decisão para as pessoas e para dinâmicas de colaboração, e isso ser feito através de processos que asseguram uma certa integridade e que isso seja feito por pessoas que realmente estudam esses processos e
e levam a cabo essas práticas. A tomada de decisão por consentimento está muito no centro, já vamos ver assim que é um dos princípios, mas associamos muito a sociocracia à tomada de decisão por consentimento, que acaba por estar no centro também das dinâmicas sociocráticas. Ela é apresentada como uma ferramenta flexível. Já vamos ver que é assim, é um conjunto de padrões, um conjunto de ferramentas que se podem ir introduzindo de forma apropriada ao contexto e à escala, em diferentes combinações, consoante as necessidades que se vão apresentando, mais do que um método que se aplica ou que se implementa, uma caixa de ferramentas que se vai usando de forma flexível. E baseada em princípios, são 7 que guiam todas as práticas apresentadas e ferramentas que também ajudam a garantir uma certa integridade da ferramenta. E é livre porque está acessível online e é open source, portanto está acessível para poder ser apropriada, ser ensinada, ser divulgada. Ela é desenvolvida principalmente por 2 pessoas e uma terceira que se junta no início da sua formação. Pronto, ela é chamada Sociocracia 3.0 exatamente por já ser uma evolução das disciplinas de sociocracia clássica e trazendo uma componente mais tecnológica, mais virada para o design e para as tecnologias informáticas. Então, o James Priest, que é uma pessoa que vem da facilitação da sociocracia, com Bernard Bucklebrink, que vem mais dessa parte do Agile e do Lean e das ciências informáticas, acabam por conseguir sistematizar estas várias práticas e trazer de uma forma muito prática e modular estas ferramentas para serem introduzidas em múltiplos contextos. Como é que eu vou? Por que eu não estou a conseguir? Já está. Ok. Então, estes são os 7 princípios que guiam as práticas da sociocracia 3.0. Como eu disse, o consentimento está muito no centro da tomada de decisão, avançar quando não há razões para não o fazer, ao invés de procurar um consenso em que estamos todos de acordo e o mais agradados possíveis com uma certa decisão. Estamos à procura de razões que podem significar algum risco para o grupo, para o propósito que se procura cumprir. Ou formas de melhorar. Exato. Isso, pronto, em termos de processo também há uma série de linhas guia. Nós não vamos poder entrar muito a fundo, estamos só assim a dar um cheirinho do que é que são alguns princípios e ideias gerais da sociocracia 3.0. Então podem assim acompanhar aqui pelo mapa que a equivalência também está muito associada a estas práticas, portanto o eu e o tu, e haver aqui uma procura de soluções, de resoluções que incluam as diferentes perspectivas na colaboração, a questão da responsabilização, além daquilo que a pessoa está incumbida de fazer em termos de tarefas e responsabilidades, também haver uma responsabilização partilhada do curso da organização, portanto, em coisas que a organização possa mudar, também haver essa participação e esse envolvimento. A questão do empirismo e do melhoramento contínuo vão muito a par e passo com este espírito de experimentação e de constante evolução, que traz também uma certa leveza e uma certa agilidade também às estratégias e aos processos de tomada de decisão. A efetividade como a estrelinha que nos guia para focarmos naquilo que traz mais valor à organização, que está muito ligado com a definição do propósito da organização e o que é que ela quem e o que é que ela está a servir,
e isso também está muito no centro de organizações que são lideradas pelo propósito, portanto haver este sentido de propósito e de navegar de acordo com aquilo que traz mais valor à organização. A transparência também é um princípio muito importante no sentido da informação estar o mais acessível possível às pessoas que estão realmente a fazer parte da organização para poderem tomar as decisões mais informadas possível. Pronto, costumamos dizer que são tomadas decisões baseadas na inteligência coletiva, então todos os processos estão à volta de tentar beneficiar ao máximo da sensibilidade das pessoas que fazem parte da colaboração. Eu não sei porque é que isto não estou a conseguir. Pronto. Porque é que eu não estou a conseguir descer com o teclado? Pronto, isto é o mapa de padrões. Eu já tinha preparado aqui uma certa localização daquelas que são os grupos de padrões mais usados. Isto é uma caixa de ferramentas com vários grupos de ferramentas que conseguem ver. Nós não vamos agora também muito a detalhe nisto, mas... Sim, se não conseguirem ver muito bem é normal, não é uma imagem muito fácil de perceber assim à primeira, é mais uma coisa que nós imprimimos em grande e trabalhamos diretamente, mas não tem uma grande leitura, portanto... Sim, mas só para ficarem com uma ideia, de uma forma muito prática de como se usa, a S3 está apresentada neste conjunto de padrões, de práticas que se vão introduzindo consoante a necessidade e passa por diferentes conjuntos de ferramentas para criar e evoluir, portanto para co-criar propostas, para chegar a acordos, para apresentar objeções, para identificar necessidades, práticas de reuniões, como organizar o trabalho, estruturas organizacionais, como definir acordos, também na parte mais burocrática vá também vários formatos, templates para seguir. A questão do desenvolvimento dos pares está muito presente, porque há realmente uma grande responsabilização à pessoa como indivíduo também de trazer o seu melhor à colaboração. E o grupo dos padrões sobre como introduzir S3, que também particularmente para nós é importante na abordagem de como trazer, como capacitar, como apoiar a transformação e a evolução de organizações em curso ou a começar, ou mesmo a título individual, como trazer estas práticas e princípios para as nossas vidas. Queríamos falar de um... Epá, eu não percebo porque é que isto está... Dá um clique para trás. Mas aonde? Ele está aí por cliques. Cliques aonde? Estamos com um programa técnico. Ok. Pronto, queria só aqui, tínhamos falado já dos grupos, só mencionar aqui estes 3 padrões em particular que para nós fazem uma grande diferença e que são aqueles que se calhar de uma forma mais afinada podem criar um maior impacto logo à partida, que é a introdução de rondas. Rondas de abertura ou rondas de encerramento para trazer ou rondas na tomada de decisão para trazer equivalência à participação. É logo à partida uma prática que traz um efeito e uma transformação muito grande às organizações. E que pode ser feita de várias formas dependendo do tempo que se tem, não é? Portanto, Claro. também tem de ser usada com alguma sabedoria e contextualizada com o tipo de reunião e de encontro. Uhum. O nomear acordos também apontamos isso porque só o facto de nomear do que se está a falar e do que se está acordado e o que não foi acordado ou aquilo que é preciso até mudar sobre o que foi acordado é uma coisa que traz logo à partida também uma grande transparência e frontalidade na colaboração. E por último aqui mencionar a arte de participar, que é para nós assim um padrão realmente transformador. Peço desculpa. E que tem a ver com esta pergunta que podemos ter connosco ao longo das colaborações e sempre connosco.
que é se estamos se o nosso comportamento neste momento é o melhor contributo que eu posso oferecer à efetividade desta colaboração. Portanto, essa autorresponsabilização e reflexão própria de como trazer o nosso melhor com as ferramentas que temos. Boa. Então, uma metáfora que nós gostamos muito de utilizar, isto para mim é estranho estar a ver a apresentação e não vos ver a vocês, mas pronto, eu vou tentar. Isto também é breve e depois vamos entrar na parte das histórias, enquanto eu vou terminar, enquanto a Maria vai descer ali fora, desculpem lá. Então, nós costumamos utilizar uma metáfora quando apresentamos este mapa de padrões, porque este mapa de padrões para nós é como se fossem imensas gavetinhas com diferentes ferramentas que a organização pode utilizar. De qualquer forma, e remetendo outra vez à arte de participar, aquilo que nós temos aprendido ao longo destes anos é que podemos ter uma caixa de ferramentas incrível, super profissional, mas depois, se não soubermos escolher a ferramenta certa para o trabalho, ou se não formos muito bons carpinteiros, o trabalho acaba por não ter a qualidade que o potencial da caixa de ferramentas traz. Então, por isso, nós trazemos muito ênfase a esta questão da arte de participar e ao trabalho que é necessário fazer para que estas ferramentas funcionem. Temos a noção que não estamos, em termos da modernidade, a viver uma crise de conhecimento, porque há muitas ferramentas, muito conhecimento, muitas coisas disponíveis, especialmente com a internet, mas depois somos nós, ao utilizar essas ferramentas, que também temos de saber como usá-las de uma forma colaborativa. E o facto é que muitas vezes fomos formatados, a sociedade funciona de uma forma, já há muitas gerações, onde não somos tão ensinados para aquilo que é a beleza da cooperação entre seres humanos e tudo isso, mas até mais para um espírito mais competitivo, não é? Que é um bocado o alicerce da nossa sociedade e por isso é que tentamos construir muitas vezes projetos alternativos. E o que eu gostava de vos deixar aqui é que existem algumas afirmações que para nós têm conseguido ficar connosco tempo suficiente e vir nos momentos certos para os momentos em que nos sentamos em círculo e estamos a trabalhar e que ajudam-nos a incorporar este espírito colaborativo que a S3 traz. Então, para nós a S3 por si só é só uma ferramenta e a forma como a utilizamos e a trazemos para os nossos espaços é aquilo que traz realmente o potencial do seu uso. Uma das coisas que para nós está na base de como utilizar a S3 é passar de um paradigma de predizer e controlar para um paradigma de sentir e dar resposta. Isto numa organização, numa iniciativa, quer dizer que muitas vezes fazemos o plano, o calendário, as ações, tudo aquilo que aquele grupo de pessoas achou naquele momento que tem de ser feito, e depois a vida acontece e andamos ali a ter de mandar planos pela janela ou a ter de improvisar ou a chatear-nos uns com os outros porque as coisas não estão a correr como foram planeadas. O planeamento é super importante, costumamos fazer muito planeamento estratégico, mas há um certo espírito de sentir e dar resposta que também entra muito em linha com este certo fluir que a vida tem. Então o contexto à nossa volta está constantemente a mudar e temos de conseguir ter as ferramentas para perceber o que é que está a acontecer e quais são as necessidades, que impacto é que é necessário e como é que damos resposta. E então isso faz com que a organização seja por ela mesma ou a iniciativa um organismo vivo que está em comunicação com toda a vida, não é? E com tudo o resto está a acontecer à nossa volta. E isso faz muitas vezes termos de fazer acordos com um certo limite de tempo para podermos testar, para depois as coisas poderem ter mudado. Ou seja, esta flexibilidade também está num certo espírito de não chegarmos a uma iniciativa auto-organizada, por exemplo,
e chegarmos com uma ideia fixa de como fazer uma coisa, porque depois temos todas as outras pessoas, temos um contexto que muda, e isto na pandemia penso que é muito fácil as pessoas perceberem que tinham se calhar uma série de coisas muito planeadas e que depois o contexto muda, a pandemia muda uma série de coisas e nós temos de perceber como dar resposta a isto e adaptar para continuarmos como um organismo vivo a mexer-nos neste novo contexto. Esta ideia de que as tensões são sabedoria à procura de emergir também nos faz olhar para o conflito e para aquilo que são aparentes divergências de opinião e de fazer as coisas com um olhar mais positivo. Mais positivo no sentido de tentar perceber, porque realmente as tensões, quando emergem, sejam entre pessoas, sejam dentro da organização, são informação a vir ao sistema. E nós olhamos para essa informação com a curiosidade de perceber o que é que está por trás daquilo e o que é que realmente tem de ser feito através de todas as pessoas que são sensores dessa própria organização. E isto permite-nos, quando emerge alguma coisa que pode estragar o plano inicial que tínhamos previsto, a gente não olhar para isso com aquela do epá, bolas, agora lá vem esta pessoa com esta coisa, mas mais com o espírito de ok, então isto está a vir, isto está aqui, vamos olhar, vamos perceber coletivamente o que é que isso quer dizer. E para perceber coletivamente, há uma frase que utilizamos em inglês, ela é um bocadinho mais poética, it's not either or, it's both and more, e basicamente é esta questão da equivalência de podermos ter as várias vozes a serem ouvidas e de conseguirmos perceber que o conjunto das várias vozes não é para decidir entre a voz de um ou a voz do outro, é para perceber, ok, como é que estas duas vozes se conseguem integrar e encontrar alguma coisa no meio que possa ser consentida por toda a gente. Então, no fundo, entramos quase que nesta navegação organizacional, as tensões aparecem, fazem parte, nós temos tensões, inclusive físicas, quando precisamos de comer ou de beber, né? Isto é como a vida acontece, de manhã até à noite, estão constantemente, tensões podem ser criativas e positivas, não são necessariamente coisas negativas, e depois conseguimos perceber as pessoas afetadas por esta tensão e afetadas pelas decisões que se vão tomar e conseguirmos perceber como é que encontramos este ambos e mais, esta solução que às vezes implica entre mim e a Maria, por exemplo, há uma tensão, nós olhamos para ela, eu vejo aquilo com um tipo de resolução possível, a Maria vê com outra e temos de encontrar uma coisa que funcione para as duas, que muito provavelmente vai ser diferente da forma como eu iria fazer ou como a Maria iria fazer sozinha. E isso é o espírito colaborativo, é nós às vezes conseguirmos dar um passo atrás daquilo que é a nossa visão e largar um pouco o controle, que a partir do momento que estamos com aquele grupo em colaboração, não temos o controle do que vai ser feito, mas temos a nossa voz, temos a capacidade de integrar o que está a ser dito e de ver aquilo de bom que cada visão diferente traz ao mesmo assunto. E depois partir daí. Para encontrarmos decisões que sejam boas o suficiente por agora e seguras o suficiente para tentar. Isto também tem sido super importante no nosso trabalho, porque muitas vezes nós estamos a tentar chegar à solução ideal, ao melhor acordo, a um produto final, quando estamos a decidir uma coisa. E às vezes as decisões têm alguma informação na mesa e não conseguimos passar muito de uma coisa que seja boa o suficiente por agora. Muitas vezes o que é que temos encontrado é que aquilo não está perfeito, mas está bom o suficiente para ser testado, para passado o tempo que seja confortável para as pessoas, seja um dia, uma semana, um mês, nos voltarmos a sentar e olharmos para aquela decisão e perceber ainda está bom o suficiente ou temos nova informação, novas tensões para integrar. E então isto é um bocadinho aquilo que nós temos considerado como um bocado o fluir deste processo, que é navegar via tensão dentro da sociocracia, na forma como nós a estamos a aplicar. E isto já é uma forma que eu e a Maria encontramos de conseguir partilhar com os grupos e com as iniciativas um bocado o que está por trás, porque se não incorporarmos estas ferramentas e tivermos lá com um verdadeiro espírito colaborativo, elas tornam-se ferramentas que nós sabemos a nível cognitivo apenas e que depois acabam por não conseguir funcionar no seu total potencial. Basicamente, em termos de apresentação, era isto. Tem aqui
o nosso website, que está um bocado em progresso já há algum tempo, mas tem alguma informação e os nossos contactos, e aqui o da Sociocracia, que podem consultar, onde está todo o material em imensas línguas, tudo disponível para ser feito download. Portanto, deixo-vos aqui isto, e também podemos enviar para o Diogo esta apresentação depois, e ele poder enviar aos participantes. Uhum. Adorava abrir já para as perguntas, mas tenho receio que depois a gente não consiga realmente terminar aqui aquilo que tinha pensado. Agradecemos muito aqui as vossas partilhas no chat, e vamos tentar ler enquanto vamos falando. A Maria vai lendo enquanto eu vou falando. Então, tomem notas das vossas perguntas e curiosidades. Nós agora gostávamos de entrar um bocadinho nesta parte mais de contextualizar o nosso trabalho e como é que a Orla Design no âmbito da S3 tem funcionado aqui em Portugal. Nós até nos rimos um bocadinho quando vimos no e-mail que dizia as especialistas da S3, porque nós temos uma postura de bastante humildade no uso destas ferramentas, e achamos que no fundo todas as pessoas acabam por conseguir utilizar isto em seu proveito, e nós no fundo temos estado a utilizar também porque a vida nos tem chamado, e era um bocadinho esta história que eu gostava de vos contar, que é a nossa organização. Quando nós aprendemos S3 foi diretamente com o James Priest e com a Lily, foi inclusive onde conhecemos o Diogo, e foi a primeira formação da S3 em 2015. E agora já soa assim, uma coisa com alguma temporalidade. E em 2015 nós interessámos-nos pela S3, estávamos a trabalhar e a viver num projeto comum. Eu e a Maria ainda não tínhamos iniciado o nosso coletivo Orla Design, então como estávamos a implementar nos nossos projetos algumas coisas que tínhamos aprendido neste curso, estávamos muito interessadas em seguir o trabalho, aquilo tinha mesmo acabado de ser lançado a S3. E então continuámos durante vários anos com mentoria do James Priest e da Lily, especialmente a assistir a outros cursos, a estar um pouco como assistentes e a ir fazendo perguntas, e mais do que qualquer coisa sentimos que o que era importante era incorporarmos um pouco este espírito e estes padrões nas nossas práticas e nos projetos em que já estávamos envolvidas, para realmente podermos testar e termos alguma experiência para falar desse espaço. Então a pergunta que nos fizemos a nós próprias também foi como sentir e dar resposta, não é? Como conseguirmos trabalhar com isto como a própria ferramenta pede para ser trabalhada. Então nós fomos ouvindo necessidades e dando respostas com várias ferramentas, que não só os padrões da S3, mas confessamos que têm tido um grande peso no nosso trabalho. E dando resposta às organizações e àquilo que eram as necessidades das organizações com algumas dessas ferramentas, e também com padrões da S3. E isto para nós tem sido uma chave, porque a sociocracia clássica é um sistema, tem uma constituição e aquilo implementa-se como um todo. A S3 são uma caixa de padrões, então se as organizações têm uma necessidade, há ali um padrão que serve para dar resposta àquilo. E nós utilizamos aquele, experimentamos, avaliamos, funcionou, não funcionou, queremos apropriá-lo de outra forma, esta forma faz sentido para nós. Então essa flexibilidade faz com que a sociocracia não possa ser muito centralizada por ninguém, porque as pessoas estão a apropriar-se de alguns padrões, ao seu próprio contexto, e a fazer aquilo que funciona. E uma das coisas que o James Priest sempre nos ensinou foi: se as coisas estão a funcionar, não tentem arranjá-las, não é? Não vamos tentar aparafusar uma coisa que não precisa de ser aparafusada, ela está bem. Então vamos pegar naquilo que onde realmente há tensões, onde há pontos de necessidade, onde há padrões que podem dar resposta, e vamos por aí. Então, isto foi assim que a S3 se desenvolveu. Começámos a receber pedidos de organizações ligados com S3 ou não para o nosso trabalho, e nós fomos dando resposta, introduzindo os padrões aos poucos, e assim se foi desenvolvendo esta nossa história com a S3, que entretanto, olhando para trás, já vai bem longa, e que também realmente já sentimos que já utilizámos tanta coisa que temos já alguma experiência para partilhar. No fundo, a nossa organização
construiu-se a partir dos padrões da S3, porque depois nós juntamos-nos, criamos o nosso coletivo e ela tem evoluído através destes processos. Mas não é essa a única forma de trazermos a S3 para as organizações. E queríamos brevemente contar aqui mais uma ou duas histórias, que no fundo são diferentes abordagens à S3 e como é que ela entra nas organizações. Uma organização, nós não vamos dizer os nomes, porque achamos que não temos esse consentimento da parte das organizações, mas pronto, é uma organização que existe e que existe, é uma organização que tem muitos mais domínios do que pessoas, tem muitos departamentos, lida com muita gente, tem um impacto territorial enorme e estava a sofrer com imensa carga de trabalho, as pessoas estavam praticamente a entrar em burnout, a desmotivarem com o trabalho e nós fomos contactadas para conseguir lidar com isso. Isto foi um processo de cerca de 1 ano e pouco que fizemos, e que o que é que aconteceu? A organização já existe e já tem um modo de funcionar. E o que nós fizemos foi conseguir fazer um misto de formação, capacitação e acompanhar essa organização indo lá uma vez por mês, durante cerca de 1 ano, fazendo processos com as pessoas, dando alguns conceitos, alguma linguagem, mas ao mesmo tempo indo dando resposta às necessidades que a própria organização estava a demonstrar ter. O que aconteceu foi que nesta organização fazia sentido ser um misto. Nós começámos a gostar muito mais, começámos por fazer muitas introduções onde vinham pessoas de cada sítio aprender connosco e depois iam para as suas organizações, e neste momento temos gostado muito de ouvir o caso da iniciativa ou da organização e ir lá trabalhar com a equipa, e foi o que fizemos, funcionou muito bem porque dá para acompanhar durante mais tempo. Essas visitas eram de mês a mês e no meio fizemos alguns intensivos de 2, 3 dias, que às vezes também o grupo precisa de uma coisa mais intensiva e com umas sessões à noite com um carácter mais profundo e de partilha. E neste momento recebemos e-mails do staff desta organização com alguma recorrência a agradecer a forma como o trabalho se tornou mais ágil, mais leve, como conseguem distinguir o que é desperdício e o que traz mais valor, como se conseguem todos estar envolvidos nas decisões. Nesta organização em concreto, a pessoa que fazia de patroa, que tinha esse papel na organização, estava super sobrecarregada, toda a gente lhe perguntava a mínima coisa e agora está tudo muito mais distribuído, estão a funcionar muito bem a equipa e estão muito mais ágeis a dar resposta à imensa demanda que têm também na zona do país onde estão a trabalhar. Outra história que queríamos contar é uma pessoa individual que vem a uma formação connosco e que está envolvida em imensos projetos de diferentes foros. Vive numa comunidade, nessa comunidade existe uma escola, quando vai trabalhar, trabalha com equipas enormes em festivais que têm equipas de 100 e tal pessoas. Então o que aconteceu foi que esta pessoa conseguiu aprender a ferramenta, e não há às vezes imensa abertura de quem não tem este interesse de ouvir sobre a S3. Então introduziu-se aqui um conceito que nós costumamos chamar de S3 à paisana. A Amandine estava neste grupo quando surge este conceito, que no fundo é uma coisa... E a Sara também. A Sara também está aqui. E então a S3 à paisana é uma coisa que eu utilizo, por exemplo, com a minha família, que agora são adolescentes, mas desde crianças, porque nós não temos de estar a dizer este é o padrão, este é o consentimento, este é o processo passo a passo. Não, nós podemos ser mais ágeis e tentar só perceber como é que, o que é que cada pessoa tem a dizer sobre isto. Boa, então, e alguma coisa pela qual não devemos avançar com esta decisão? Alguém tem outras ideias? Fazermos ali um consentimento muito pouco explícito, mas que no fundo toda a gente se sente ouvida, toda a gente sente que a sua voz está incorporada na decisão e que depois dali a coisa funciona e as pessoas dizem, uau, como é que fizeste isto? Olha, existe uma ferramenta que se chama S3 e aí as pessoas querem saber e as pessoas vêm ter connosco para querer saber. E muitas vezes a gente chega lá e diz, tenho uma ferramenta que é S3 que vos quero ensinar porque funciona super bem, há logo uma resistência, e quando é à paisana às vezes é ao contrário, é tipo, as pessoas ficam curiosas de saber o que é que estava por trás daquela reunião que correu excelente e com muito mais agilidade do que o normal. Outra abordagem que temos feito, a S3 tem um processo de diagnóstico que se chama Common Sense,
E é uma abordagem pelo diagnóstico. A organização contacta-nos e diz: estamos com esta e esta necessidade, queríamos que vocês viessem cá, e nós, em vez de começarmos por esta misto de formação e capacitação da equipa, começamos por um diagnóstico onde temos representantes de todos os círculos ou departamentos dentro da organização que nos vêm dizer o estado da organização em termos da parte colaborativa. É um framework que existe e que também está de livre acesso e que podem aprender sobre ele no site da S3. Então, esta abordagem pelo diagnóstico, o que faz é que a gente chega à organização, faz um diagnóstico e percebe o que é que precisa de ser melhorado como prioridade. A voz coletiva do grupo que nos diz: aqui não estamos tão mal, aqui estamos bem o suficiente. Estes pontos, por exemplo, sei lá, a organização de trabalho entre as pessoas funciona super mal, precisamos mesmo de implementar qualquer coisa. Nós pegamos nessas necessidades e com padrões da S3 e às vezes de outras ferramentas damos então resposta e entramos na organização para fazer esse trabalho. Às vezes fazemos alguma formação, algum trabalho e depois vamos fazer um diagnóstico posteriormente de então como é que estamos agora ao nível da colaboração aqui e para onde é que queremos seguir para continuar o trabalho. Então, se calhar, a abordagem pelo diagnóstico, pela capacitação ou esta apaisana por um membro-chave que quer trazer isto à organização, são assim, se calhar, as histórias que nós mais temos para contar. Depois temos, assim, outras coisas também muito curiosas que têm acontecido, mas se calhar agora, e porque estamos limitadas de tempo, e era ótimo estar convosco mais tempo, mas não é possível, vou abrir para questões. Se calhar a melhor forma era porem a mão no ar e nós vamos, isto depois aparece-nos aqui por ordem de quadradinhos, ou comentários ou alguma coisa. Ou também mais alguma convido as outra pessoas, história. sim, pessoas que têm histórias que nós sabemos que vocês estão aí. Se quiserem contar alguma pequena história para as restantes participantes, também teríamos muito gosto em ouvir. Então o espaço agora é vosso. Vamos ver que curiosidades há. Havia também esta questão do espírito cooperativo que o Diogo tinha feito. Eu acho que a ferramenta fala por si, é uma ferramenta que por si só promove a colaboração e o cooperativismo entre as pessoas e os seus ecossistemas também. Então acho que fica respondido por si só, mas se tiverem coisas mais específicas de cooperativas para perguntar, também estamos abertas naquilo que soubermos a poder responder. Posso fazer uma pergunta? Olá. Então a minha pergunta acho que tem a ver com quando se quer começar a implementar alguns padrões, porque começamos a perceber que são necessários. Da minha experiência na Ecolise, eu sinto que é mesmo necessário o acompanhamento de um facilitador externo. Ou há um facilitador interno com tempo para isso e que está acordado e é claro entre todos que essa pessoa terá esse papel, ou então eu sinto que é preciso um facilitador externo, porque pela forma como vocês trazem S3 parece tão coerente, eu não digo harmonioso, mas coerente e mesmo essa questão da S3 à paisana, mas eu queria perceber se vocês confirmam isto, que é mesmo preciso um acompanhamento inicial por pessoas que são claramente responsáveis por esse papel, por fazerem isso. Eu posso começar a dizer alguma Começa coisa. que eu estou a ler aqui no chat. Pronto, um dos padrões e uma das coisas que traz mais clareza às organizações é a definição de papéis, não é? Quando temos as funções, às vezes as pessoas até têm funções acumuladas e aquilo que a sociocracia procura trazer é mapear a organização e tirá-la daquela ideia das pessoas que seguram papéis, mas mais dos departamentos ou dos círculos, e as pessoas até poderem desempenhar mais do que um papel. O papel do facilitador é um papel que ajuda a esta estrutura e ao processo e à integridade do processo, né? Sociocrático. O poder vai mais para os processos em si do que propriamente para as funções ou para as pessoas. Portanto, o facilitador tem o papel de manter a integridade e guiar estes processos, né? Isso é um papel-chave que a pessoa
pode assumir estando dentro da organização, mas com a consciência de que pode se sobrepor a papéis operacionais ou de algum tipo de liderança ou de coordenação que podem interferir com esse papel de facilitação, não é? Portanto, da nossa experiência, uma organização pode ter os seus próprios facilitadores, mas com a consciência do risco que isso tem consoante os papéis que tem. Até pode ser uma pessoa de um outro círculo, de um outro departamento que tem os skills da facilitação. Também é preciso perceber, como para qualquer papel, quais é que são as funções-chave e as qualidades preferenciais para desempenhar aquele papel. Portanto, o facilitador à partida seria selecionado para isso. Também há o processo de seleção, que é um processo que traz muita transparência à função que as pessoas têm e então, à partida, se isso for explícito e consentido pelas diferentes partes, né, pelas pessoas que fazem parte do processo, ajuda bastante, né, o facilitador ter esse papel e ser um papel consentido pelas pessoas e saberem quais é que são as funções. Se essa pessoa consegue ou não ter o papel de facilitação com outros papéis em paralelo, já é uma questão, eu acho, pontual e pessoal. Às vezes estratégias como ter a pessoa do outro departamento a vir facilitar a reunião, ou realmente em situações que faça sentido chamar um facilitador externo, é precisamente por essa razão, por haver uma certa neutralidade que ajuda a desempenhar esse papel. Sim, eu acredito, Sara, que quando estamos emocionalmente envolvidos com uma decisão ou com um processo, de repente ser o facilitador e de repente estar emocionalmente envolvido e de repente não estar, para mim é super complicado. E então aí eu vejo muito benefício em trazer alguém de fora. Na nossa abordagem nós entramos e temos um papel muito central e depois à medida que vamos para trás e a gente já diz ao grupo, ok, agora façam um processo de consentimento e nós estamos só aqui a olhar para vocês para ver. E as pessoas já estão a conseguir. E aí acabamos por sair completamente fora e as pessoas já conseguem nomear um facilitador. Cada um já esteve no lugar de facilitador nas reuniões, já não é só a mesma pessoa sempre que está a trazer e a estar nesses dois papéis. Então há várias formas, mas de facto não é nada fácil estar envolvido emocionalmente e facilitar ao mesmo tempo. Acho que pode beneficiar realmente em algumas coisas não estar nos dois papéis. E a facilitação ser partilhada, ou seja, toda a gente saber que quando estás a ter esses dois papéis, as pessoas sabem o que é que isso quer dizer para ti e conseguem empatizar. Sim, até poder irem rodando esse papel e essa rotatividade ser explícita e consentida, ou seja, terem todos também a responsabilidade de apoiar a pessoa que está a desempenhar aquele papel e também haver o espaço para a pessoa perceber se não está em condições para facilitar aquele processo em específico, por alguma razão também passar a responsabilidade. Vamos ouvir o Hugo. Olá a toda a gente. Não sei se me vão ouvir bem. Estamos, sim, super. Olha, muito obrigado aqui pela vossa partilha. Também obrigado aqui ao Diogo por querer facilitar este momento assim, importante também para irmos partilhando estas experiências e também o conhecimento. A minha pergunta é uma pergunta assim geral, quer dizer, vou fazer lá a vocês, mas depois se houver mais alguém também que tenha que saiba, que também possa contribuir, podia ser bom. Era mais se já sabem de algum exemplo ou de alguns elementos significativos de práticas de articulação da ferramenta do S3 com governações clássicas de associações ou cooperativas, ou seja, haver direção, corpos sociais que decidem, mas que possam serem nutridas, não é? Por este tipo de ferramentas, por este tipo também de relação que se constrói a partir de uma ferramenta deste género. Obrigado. Obrigada a nós. Sim, temos algumas ideias, conhecemos alguns casos e da nossa experiência são ferramentas que são completamente compatíveis com estruturas já existentes. Acho que tem mais a ver com os processos depois em que as pessoas tomam certas responsabilidades, ou seja, eu acho que há uma parte de estrutura legal
que é menos flexível, mas depois há muito espaço para as associações e para as cooperativas encontrarem os seus processos internos, não é? E é aqui que a S3 funciona bem como ferramenta. Também tenho assim algumas pessoas conhecidas que procuram trazer estas práticas sociocráticas para um nível legal, ou seja, tentar também apresentar estruturas deste género. Não tenho notícias assim dos últimos desenvolvimentos desse trabalho, mas conhecemos algumas associações e cooperativas que estão exatamente a usar a ferramenta nos seus contextos associativos e cooperativos com essas estruturas já estipuladas. Sim, no fundo é teres um organigrama legal e depois teres uma tradução para o que é que isso significa em termos de círculos de sociocracia. O único país onde eu acho que é legal em termos de entidades criar e reconhecida é na Holanda, porque foi o grande assim berço da sociocracia, eles têm escolas sociocráticas e aí conseguiram já que a lei pudesse funcionar mais de acordo com este tipo de sistema de círculos e representantes. Mas dá sempre para traduzir e dar assim a volta, desde que haja o consentimento dentro da associação ou da entidade, que é assim que queremos trabalhar, dá sempre para fazer esse paralelo. Eu posso só nomear que há assim uma dinâmica muito própria, não é, das organizações e do trabalhar em conjunto, que é o processo de delegação. E a liderança associada a isso, não é? Há sempre pessoas que estão em papéis de mais de chefia ou de direção ou de coordenação e pessoas que estão mais a executar. E a S3 tem processos para isso também, não é? Não quer dizer que não haja uma hierarquia na sociocracia, né? Espero que isso também tenha ficado, pronto, dá para perceber isso, que a sociocracia procura também traduzir a organização que sirva o propósito ou seja, a estrutura que sirva o propósito da organização, não é? Então, haver processos claros, nomeadamente de delegação e desenvolvimento dos pares, são coisas que essas estruturas não impedem que usemos, não é? As estruturas legais e oficiais, institucionais das organizações e que dá sempre para incorporar este espírito mais colaborativo também a esse nível da liderança e da delegação. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar, se o Diogo é sobre esta pergunta ou se é outra pergunta. Se for outra pergunta, se calhar São dois em um. mais alguém. Sim, o Vicente São aqui dois em no um. chat, o Hugo Vicente também diz que há possibilidades legais e eles estão numa cooperativa, podem entrar enquanto. Já estive aqui a ver e sim, já fico aqui com o registro. Obrigado, Vicente. Excelente. Diogo. Sim, uma pergunta relacionada com esta era se há efetivamente alguma lista de organizações que estão a usar padrões S3 de uma forma pronto, que consentiram a dar o seu nome no sentido de haver estas referências, porque isto é uma pergunta recorrente, como vocês certo, já apanharam várias vezes, que é quem é que já está a usar, porque parece que há esta necessidade de ter uma referência, não é? Porque tem a ver um bocado com um mindset também, mas tenho observado muitas vezes esta necessidade de saber com quem é que já está a utilizar que não seja um facilitador da S3 ou que não tenha começado por aí e tenha começado por receber isso na sua organização. E outra, a minha questão, que eu vou levantar a mão, que é um desafio que eu encontrei enquanto facilitador no início do meu módulo experimentalista, que é como é que nós sabemos o que é uma objeção válida, não é? E esta questão para mim é uma coisa que é altamente contextual e altamente pronto, e como é que isto não sei, qual é que é o vosso pensar e o vosso sentir sobre Desculpa, podes repetir. Sim. Podes repetir essa não conseguem ouvir bem. Sim, como é que em grupo nós podemos definir o que é uma objeção válida? Sim. Ok, então eu se calhar respondo à primeira, tu respondes à segunda? Pode ser. Então, quem é que está a utilizar S3? Não sabemos
ao certo, o que é ótimo. Porquê? Porque era o que eu dizia no início. A S3 é como um micélio, não é? Ela é não é uma coisa que tu dizes, oficialmente eu implementei a S3 e estou a usar. Porque há pessoas que podem estar a usar só o processo de tomada de decisão por consentimento, um padrão. Há pessoas que podem estar a usar rondas no seu contexto da sua iniciativa e não estarem a usar o resto. Há pessoas que se calhar adotam os 7 princípios, mas não há propriamente uma quase que coisa centralizada da S3. Nós trabalhamos com muitas pessoas que utilizam S3 e outras coisas. Sabemos de algumas organizações que realmente estão a utilizar alguns padrões. No fundo, nunca sentimos uma grande necessidade de saber os nomes. Estamos a tentar criar uma comunidade de prática que se encontra online, mas toda a gente que está a usar S3, pelos vistos, também é super ocupada e não é muito disponível. Então acabamos por não nos conseguir encontrar muito, mas sabemos que ela está por aí, que vai sendo um cogumelo aqui, outro ali. Como já vos disse, há pessoas que tiram estes ensinamentos e gerem a sua iniciativa e nunca promovem a S3 como parte disso, simplesmente estão a utilizá-la. Então é muito difícil para nós ter um bocado essa ideia e esse controle. De qualquer forma, eu tentei fazer, num artigo académico que me convidaram para escrever, que eu enviei ao Diogo, houve uns investigadores que quiseram saber um bocado o estado da arte da S3 em Portugal e entrevistámos várias pessoas que estavam a usar de uma ou de outra forma a S3 em Portugal. Eu calculo que hajam mais ainda. Vão-nos chegando pessoalmente coisas de eu utilizei aquele padrão, eu utilizei isto, mas no fundo é uma ferramenta que está a ser usada de livre acesso e a ser distribuída. E acredito, também já tentámos navegar na ideia de um encontro da S3 e de ver quem é que vinha, contar histórias e isso. Ainda não conseguimos pôr isso como prioridade. De qualquer forma, temos aqui, por exemplo, a Sara, que já nomeou a Ecolise, que é uma organização a nível europeu, de onde ela faz parte e que está a utilizar. Sabemos que publicamente, por exemplo, em São Luís há o Centro COR, que é um centro para a transição e regeneração, que desde raiz tem dado a utilizar. A Associação Gaia Alentejo tem estado a utilizar. Nós, a Orla Design, o projeto Novas Descobertas, que faz parte da Quinta do Val da Lama, tem estado a utilizar. A Rota Vicentina, a Associação Rota Vicentina tem estado a utilizar. Eu e a Maria temos nos dedicado muito também porque estamos aqui na nossa floresta com os nossos medronheiros também a construir um projeto de vida já há alguns anos. Nós decidimos enraizar aqui, estar aqui mais a trabalhar na nossa biorregião e circular menos. Então também não temos tido como objetivo espalhar a S3 por Portugal, antes pelo contrário, se há alguém que nos chama, nós estamos a responder, mas não temos muita intenção de andar muito de um lado para o outro. Então sabemos, o Salem EcoCamp é uma organização aqui em baixo no sul que está a começar a introduzir padrões de S3. Outras histórias. Há comunidades, movimentos de transição. A Amandine já saiu, mas ela está a utilizar. Temos uma pessoa aqui, a Bárbara, que estava a dizer que também está a utilizar. Quem é que mais está? Acho que há pessoas que estão a sair porque já são 2. Pois, já são 2 horas para começar a fechar. Pronto, mas é isso. Está a ser utilizada, está um bocado fora do controle e nós adoramos essa ideia, na realidade. Se calhar a Maria podia brevemente responder à outra questão das objeções de uma forma muito breve. Sim, pronto, vendo as objeções como argumentos ou razões pelas quais não devemos seguir por uma direção. Pronto, normalmente num processo de consentimento nós chegamos de alguma forma a uma proposta que vem dar resposta a uma necessidade inicial. Temos o driver, que é um padrão para descrever essa necessidade e o impacto que queremos ver ao colmatar essa necessidade. E quando vamos procurar objeções, vamos procurar no grupo razões pela qual aquela proposta não está a ir de encontro a essa necessidade inicial que foi identificada. Portanto,
a forma de perceber se aquilo é ou não uma objeção parte de perguntar ao grupo: esta proposta traz algum risco para a organização ao seguirmos com ela? E aí vamos ouvir as partes e havendo uma ressonância de que sim, realmente isto pode representar um risco para nós, passa a ser uma objeção do grupo e algo para ser resolvido, ou seja, para apresentar uma proposta que integre a necessidade que emergiu com aquela objeção. Boa, é muito curto, 1 hora. Espero Esperamos que ter tenha respondido sido um útil. bocadinho à tua questão, Diogo, e muito obrigada a todos. Sim, se quiserem deixar-nos um comentáriozinho qualquer a título de avaliação, se foi útil, não foi, podem deixar aqui no chat. Eu posso só comentar que, pronto, ainda onde somos chamadas, que apesar de estarmos aqui enraizadas, também vamos respondendo a convites e vou estar em Lisboa daqui agora na próxima sexta e sábado também a falar um bocadinho sobre a tomada de decisão baseada na inteligência coletiva num encontro sobre formas de viver. Eu acho que não há, que já está cheio, eu estou aqui a dizer, mas se calhar alguns já podem saber, outros não tenho a certeza de haver mais possibilidade de participação, mas também, pronto, vai ser um momento de partilha no seio das colaborações pela habitação coletiva. Já está cheio, sim. Eu vou deixar aqui os nossos, se calhar 2 e-mails aqui no Sim. chat, sendo que depois, se calhar, Diogo, podemos organizar assim alguns links e informação que possas enviar aos participantes. É aqui. E se calhar nós também podemos ficar com os Sim, e-mails. as pessoas que se inscreveram e antes da reunião Consentiram em... têm o vosso e-mail já também, mas sim. Ok. Eu depois posso enviar também os vossos Obrigada, contactos Bárbara. e não sei se vocês também têm interesse em ficar com os contactos das pessoas, eu também posso perguntar se Se não houver nenhuma objeção das pessoas, era ótimo termos o contacto para também, se fizermos alguma coisa, podermos. Pronto, e nós temos enviar. também o grupo, há um Google Group que já está criado há uma série de tempo, que é só googlegroups.com, também pode ser utilizado para este tipo de comunicações. Obrigada a todos pela vossa Sim. escuta, pela Obrigada, vossa presença. Sara. Obrigado. E novamente. Esperamos que tenha sido útil e um bocadinho inspirador para as vossas colaborações. Até breve. Até breve, esperamos encontrar-vos fora da. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Zé João. Adeus. Adeus, Hugo. Até à próxima.